nosso desejo, o nosso objetivo é emagrecer, mas o nosso grande obstáculo é a vontade de comer. Então, se a gente aprender a lidar com a vontade, com certeza a gente vai conseguir facilitar muito o processo. Sim, você terá que deixar de comer algumas coisas, ou pelo menos diminuir a frequência de alguns alimentos que você gosta muito, e vai ter que fazer isso por muito tempo, para o resto da vida. Então, por que não facilitar esse processo? Né? Então, por que não deixar fácil, gostoso e prazeroso de fazer isso? Ah, Jaque, duvido que vai ser gostoso deixar de comer meu chocolate, ter que comer comida ruim. Você tem duas opções. Você pode continuar duvidando e continuar engordando, ou você pode abrir o seu coração para ouvir o que a gente vai conversar aqui. Ou você pode abrir o seu coração para ver o que os casos de sucesso estão falando por aqui. Primeiro de tudo, eu quero dizer o seguinte, eu entendo a sinuca de bico que você se encontra. Porque eu sei que o que passa na sua cabeça beleza, já que eu entendi, para eu emagrecer, vou ter que, então, seguir sua proposta, quer tirar açúcar, quer tirar farinha, mas, meu, eu vou passar tanta vontade, Jaque, porque eu vou ter que parar de comer meu docinho, eu vou ter que parar de comer meu chocolatinho que eu gosto tanto, meu sorvetinho, ai, meu pãozinho francês de todas as manhãs, misericórdia, Senhor. Ai, mas meu lanche, meu x-salada de toda sexta, como assim? Ah, não, vai ser sofrido demais, já que minha pizza de todo domingo, ai, vai ser sofrido. Eu não quero me submeter a isso, eu não quero. E aí eu sei que quando a gente fica pensando nisso, no que não pode, no que não tem que comer, no que tem que tirar e tal, você só fica pensando no desconforto que você vai passar. Você até esquece do seu sonho, que é o peso que você quer chegar. E fica só pensando nisso. Ai, vai ser difícil, vai ser desconfortável, vai ser ruim, vai ser sofrido, eu vou ter que sofrer muito, e não sei se eu vou conseguir. E se der vontade? E se der vontade de eu comer alguma coisa, o que eu vou fazer? E se eu precisar daquele conforto, eu não vou poder comer? E se eu estiver ansiosa? E se eu estiver triste? Eu não vou poder comer? Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir resistir? Eu não vou conseguir. É tão gostoso. Meu chocolatinho é tão bom. Eu adoro tanto. E se eu não conseguir? Se eu não conseguir, eu vou ficar frustrada comigo. Eu vou ficar frustrada comigo, eu vou me sentir muito mal porque eu fui muito fraca, eu vou ficar arrependida, e aí eu não vou conseguir resistir a esse sentimento de culpa, é insuportável demais. Quer saber? Quer saber? Eu prefiro nem fazer. Esse desafio aí que a Jaque falou, vou ignorar. Vamos lá, vamos pro próximo perfil aqui que eu posso olhar. Vamos ver o que as Nutri que libera chocolate estão falando. Né? Não sei se vocês perceberam na minha narração aqui, né? Muita gente tá falando, é assim mesmo, verdade mesmo, né? Mas eu quero que vocês percebam a cascata de coisa que passa pela sua cabeça quando você encara que você vai ter que passar vontade. Olha até onde foi. Você ficou pensando nas coisas que você vai deixar de comer, ficou com medo desse desconforto, ficou com medo de passar vontade, ficou com medo de não conseguir, de não resistir, de acabar comendo e se sentir culpada. Né? O desfecho dessa história toda foi o quê? A culpa, o arrependimento. O desfecho foi esse e a conclusão foi qual? Nem vou fazer. Porque se for para me sentir culpada, se for para me sentir arrependida, eu prefiro nem fazer. Para quê? Quando você decide não fazer, é porque você decidiu não emagrecer? Não. É porque você decidiu não sentir culpa. É porque você está decidindo não sentir o arrependimento. Porque ninguém suporta realmente. Ninguém suporta o sentimento da culpa e do arrependimento. Dói, incomoda, dá vergonha.
Então, no fim das contas, é desse desfecho que você está querendo fugir. Quando você decide nem fazer. Não é? O desfecho foi esse. A conclusão é, nem vou fazer. E o resultado disso, então? E o resultado disso, o que que é? O resultado é que você não se compromete. Se você não se compromete, você nem começa, você se esquiva, você ignora e você não emagrece. Pelo contrário, você continua engordando, continua engordando, continua engordando. Controlar as vontades pode ser muito mais fácil do que você imagina. Toda essa cascata aqui de acontecimento de perrengue não precisa acontecer. Não precisa ser sofrido. Mas você não conhece pessoas que parece que elas já nasceram saudáveis? Parece que elas são naturalmente assim? Parece que é tão fácil para elas não comer um chocolate, não comer uma pizza, não comer um lanche, né? Parece que ela ama salada, sente prazer em comer salada. Você não conhece alguém assim? Você fica, tá, mas eu não sou assim. Eu amo um chocolate, eu amo um doce, eu amo uma besteira, eu amo uma porcaria, eu detesto salada. E você sabe que às vezes as pessoas olham aqui os pratinhos que eu posto, uma saladinha e falam, pra Jaque é fácil, ela é nutri, ela gosta. Vou te contar uma novidade. Eu detesto salada. Como todo dia, mas como detestando. Eu amo doce. Meu problema, meu fraco, meu ponto fraco é o doce. Amo sorvete, amo chocolate, amo doce, chocolate melecado, assim, sabe? Esse que eu amo, gosto mesmo. E é um desafio não comer. Não é fácil. Mas isso não significa que eu não faça, que eu não siga, que eu não faça o que tem que fazer. Entendeu? Mas então por que parece que para mim é fácil? Ou para essas outras pessoas que você vê que, nossa, mas como assim? Parece que ela gosta tanto da salada e tal. O que será que acontece com a cabeça dessa pessoa? Pois o que você vai aprender hoje, o que você vai ver hoje, é essa possibilidade de virar uma chavinha aí na sua cabeça e você se tornar essa pessoa também. Se tornar essa pessoa que quando os outros olham e falam, nossa, mas parece que ela não sofre para não comer um chocolate. Nossa, mas parece que ela come salada com prazer, com deleite. O que será que acontece? Qual será que é a lavagem cerebral que essa pessoa passou? Né? Dá para você se tornar essa pessoa também. Você já imaginou isso? Passar por uma lavagem cerebral que tira a vontade de comer as coisas e que você sente prazer em comer salada, legumes. Já pensou isso? É isso que acontece com as meninas do emagrecimento dos sonhos, né? E eu vou explicar para vocês como é que isso acontece. Que passo a passo é esse, tá? Eu vou falar a verdade também do que essas pessoas passam, porque só parece que elas não sentem vontade, tá? Só parece. O fato não vai mudar. A vontade de comer as coisas não vão desaparecer. Mas a lavagem cerebral se trata de ter ferramentas para lidar com ela de uma maneira que gere o resultado que você quer. Tá? Para você entender um pouco mais do que eu tô falando dessa mudança de perspectiva, deixa eu te contar uma história. Tem uma história que eu gosto bastante, e faz tempo que eu não conto ela por aqui, viu? É a história de dois irmãos. E esses irmãos eram gêmeos. E acontece que o pai desses irmãos, ele era um alcoólatra. Então, era um homem que bebia demais. E conforme o tempo foi passando, conforme os meninos foram crescendo, ele foi bebendo cada vez mais, foi bebendo cada vez mais, cada vez mais. Quando foi ver, o cara já não estava indo trabalhar mais, sabe? Tava faltando no trabalho, ficava o dia inteiro no bar, voltava tarde para casa, chegava em casa tão bêbado, mas tão bêbado que já estava sujo, fedido, tratava mal a esposa, a mãe dos meninos, tratava mal os meninos,
Era uma cena feia, era uma cena horrível de se ver. Ele ia lá pro quarto, passava depois, ia dormir, depois de ter brigado com todo mundo, ter maltratado todo mundo. Aí outro dia isso se repetia, enfim. Aquela família estava vivendo um verdadeiro inferno por causa desse hábito terrível, por causa desse, não é hábito, né? Um vício terrível que é o do álcool. E aí o tempo passou, esse homem não sobreviveu, esse pai veio a falecer por causa da bebida. E os meninos cresceram, se tornaram adolescentes, se tornaram adultos, cada um foi para o seu lado. E uma coisa interessante, curiosa aconteceu. Um dos irmãos, quando saiu da casa dos pais, ele saiu da casa da mãe, no caso, né, porque o pai já tinha falecido. Quando saiu da casa da mãe, ele saiu para estudar. Então ele fez uma faculdade, se formou, ele conheceu lá a esposa dele, se casou, começou a trabalhar no emprego que ele queria, e ele trabalhava muito bem, ele foi super reconhecido, foi crescendo naquela empresa, se tornou muito bem sucedido na família também, porque ele também teve filhos e tem uma família linda, unida, com muito amor. Então ele se tornou aquela pessoa mega bem sucedida que todo mundo que olha de longe já sabe ver. E o outro irmão, quando ele saiu de casa, ele ficou meio perdido. Ele não saiu de casa para estudar, ele não saiu de casa para crescer, ele saiu de casa porque ele queria independência, porque ele queria viver a vida dele, ele queria fazer as coisas do jeito dele, sem disciplina nenhuma, e ele começou a beber, e ele começou a pegar esse mesmo caminho do pai dele. Os anos se passaram e naquele momento de vida que um dos irmãos estava vivendo bem sucedido, esse outro irmão estava lá com o mesmo destino que o pai. Ele também se tornou um viciado, ele também se tornou um alcoólatra, ele também acabou com a vida dele. Destruiu a família, destruiu a própria vida dele. E aí, acharam estranho aquilo. Meu Deus, mas 2 irmãos gêmeos. Como é que pode um ser tão bem sucedido e o outro ter um destino como esse? E aí foram atrás desses dois homens, foram perguntar. Viu? Por que você é bem sucedido? O que aconteceu que você é tão bem sucedido? E aí o cara falou assim, é porque o meu pai, ele era um alcoólatra. E ele destruiu a vida da minha família. Quando eu lembro do meu pai, eu penso, eu quero fazer tudo diferente do jeito que ele fez. Eu não quero o que o meu pai, não quero viver a vida que meu pai viveu, eu não quero o resultado que meu pai teve. E é por isso que eu vou fazer totalmente diferente. E aí ele tomou o rumo dele e chegou onde chegou. E quando foram perguntar pro irmão, o que aconteceu? Por que você virou um alcoólatra? Por que você chegou nesse fundo do poço? Ele falou, por causa do meu pai. Porque foi isso que o meu pai me ensinou. Foi esse o exemplo que eu tive do meu pai. Qual que é a moral dessa história? A moral é que os 2 irmãos gêmeos, ou seja, mesma genética, mesma criação, mesmos acontecimentos de vida. Só que cada um viu essa situação de uma perspectiva diferente. Cada um levou para si um significado diferente. E isso gerou um resultado diferente. Não tinha como eles mudarem aquela realidade. O pai dos 2 era alcoólatra e não tinha como mudar isso. O pai faleceu disso e não tinha como eles mudarem essa realidade. Mas tinha como eles mudarem a perspectiva, o ponto de vista, a visão de mundo que eles tinham sobre o que eles passaram.
Quando eu falo para vocês de lavagem cerebral, quando eu falo para vocês que o que vocês vão ver aqui é para facilitar o processo, é para mudar a cabeça de vocês, não é que eu vou mudar a realidade, assim como não foi possível mudar a realidade daqueles irmãos. Mas é mudar a maneira como você encara isso. É você olhar, é você entender por que as coisas aconteceram como aconteceram e tá, mas e o que eu quero para mim? Mas e o resultado que eu quero para mim? Qual é? E aí você vai definir isso a partir da sua perspectiva positiva. A partir da sua perspectiva funcional, não aquela perspectiva caída, como teve a do irmão que se deu mal. Não adianta eu vir aqui falar se você não quer isso para você. Vai entrar por aqui e vai ser por aqui. O primeiro passo é querer, né? Então, você quer isso? Você quer mudar a perspectiva? Você quer adquirir uma perspectiva positiva sobre a situação? E com isso ter um resultado positivo? Qual que é a situação que vocês vivem? Ai, para emagrecer eu vou ter que parar de comer as coisas que eu gosto, e eu vou sofrer, e vai ser horrível, eu não sei se eu vou conseguir, e eu vou acabar comendo, eu vou acabar cedendo, e se eu comer eu vou sentir culpada, eu vou me sentir frustrada, eu vou me arrepender, quer saber, prefiro nem fazer. E aí, com essa decisão de prefiro nem fazer, o que acontece? Acaba engordando, 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 e o seu objetivo que era emagrecer, cadê? Sumiu, né? Então, a gente vai fazer engenharia reversa desse acontecimento. Porque isso aqui acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. E isso aqui é o legal de tudo que a gente conversa aqui, gente. Porque o emagrecimento e o processo que levou a engordar não é uma coisa única para cada pessoa. Apesar de que cada um tem sua história, cada um tem seu corpo, cada um tem sua genética, sim, isso torna individual o resultado e o processo. Mas no fim das contas, todo mundo passa praticamente pelos mesmos pensamentos sabotadores, pelos mesmos perrengues, pelas mesmas situações. É tudo igual. É tudo igual. O que faz engordar, o que faz emagrecer, é tudo a mesma coisa. Então, por que eu tô falando isso, gente, que é tudo igual? Porque às vezes a pessoa fala assim, Jaque, mas isso não vai funcionar para mim, sabe por quê? Eu acho que eu preciso de um acompanhamento individual. Eu acho que eu preciso de alguém que vai lá, que avalia minha rotina, minha história, minha vida, meu jeito, e vai lá e passe uma coisa individual para mim. Tá, você pode pagar mais caro por isso, você pode investir nisso, mas eu vou te falar, o que vai mudar na individualidade é o quê? Uma quantidade aqui, uma gramagem ali, o processo, os perrengues, as dificuldades que você vai se deparar são exatamente as mesmas. Isso não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Né? Então, quando eu venho aqui e faço essa engenharia reversa com vocês, eu estou justamente mostrando, ó, é isso que acontece, é dessa maneira que a gente muda. Com alguns detalhes a mais, a menos, de acordo com a sua individualidade, mas da maneira que eu vou conduzir aqui, você já vai saber adaptar isso para a sua realidade. Certo? Beleza, então vamos começar esse tal da engenharia reversa aí. Bom, começando então pelo resultado. O resultado que a gente viu foi a pessoa continua engordando. Beleza, esse foi o resultado. Mas o que fez com que a pessoa continuasse engordando? É porque ela decidiu não fazer. Beleza. Mas por que ela decidiu não fazer? Ela decidiu não fazer porque ela queria evitar a culpa. Ela decidiu nem começar porque ela queria evitar a amarga sensação do arrependimento. Então, como ela já estava considerando que ela não ia conseguir, que ela não ia fazer e tal, então, para evitar a sensação da culpa, para evitar a sensação do arrependimento, então ela preferiu nem fazer e por isso ela engordou. Legal. Acabamos de ver um ponto de trabalho aqui para a gente fazer nessa engenharia reversa.
que é o quê? A culpa. Você quer que a mudança seja profunda, duradoura, verdadeira, significativa? Então a gente vai ter que falar sobre isso. Tem tudo a ver, sim. Porque a culpa te trava. É a culpa que te faz fugir da raia. É a culpa que. É evitar a culpa que te faz evitar o que tem que ser feito. Não é nem pelo que tem que ser feito em si. Não tem nenhum problema de disciplina, não tem nenhum problema de falta de força de vontade. Não é. A causa tá aqui. Em não saber lidar com a culpa. Então, antes da gente pensar como é que eu vou controlar minha vontade de doces, a gente tem que começar a tratar aqui. E como é que a gente trata a culpa? Você vai começar fazendo isso não tornando o fato de você ter comido uma grande coisa. Porque comer coisa fora da dieta, comer um chocolate, escorregar, comer alguma coisa, acontece. Então a gente tem que começar ali, a gente tem que começar por ali. Se perdoando. Sabendo que se eu vier a comer, tá tudo bem. Eu só volto. Aconteceu, eu sou humana, é isso aí mesmo, não sou perfeita. Não sou perfeita. Comi, vai acontecer de novo. Eu sei que vai. E eu reconhecer que vai, não quer dizer que eu tô dando uma concessão. Eu só tô aliviando a carga para mim, para ficar mais leve, para ficar mais fácil de eu continuar. Essa clareza que você tem que ter. E aí como que você vai fazer isso? Como é que... Porque eu sei que é um desafio, não é tão fácil assim parar de se culpar, né? Mas o caminho é você percebendo que, peraí, se eu ficar me culpando, eu não vou conseguir seguir adiante. Escreve isso no seu papel. Se eu ficar me culpando, eu não vou conseguir seguir adiante. Não tem problema errar. Eu não sou perfeita mesmo. Mas isso não vai me impedir de ter o emagrecimento que eu estou buscando. Depois que a gente fez esse tratamento profundo da culpa, agora sem essa sensação amarga e terrível da culpa, agora sim você tem força o suficiente para seguir adiante. Agora sim dá para a gente fazer outros trabalhos. Porque a culpa cega, porque a culpa te amarra, a culpa te impede de fazer outras coisas. Por isso que, vou repetir, se eu ficar me culpando, eu não vou conseguir seguir adiante. Não tem problema errar, eu não sou perfeita mesmo, mas isso não vai me impedir de ter o emagrecimento que eu tô buscando. Fechou? Beleza. Resolvemos esse, bola pra frente. Vamos continuar mais um pouco. Então a gente viu que o que levou a pessoa a não fazer era fugir do sentimento de culpa, certo? Mas o que aconteceu antes? O que aconteceu antes? O que aconteceu é o que gerou a culpa é que ela comeu alguma coisa que não estava programada. Tá. Mas o que levou ela a comer? Tá aí outro ponto que a gente pode trabalhar. O que você pensa antes de comer? Tá? Aí teve alguém que respondeu ali na caixinha para mim. Eu absolutamente não penso, eu só vou lá e como. E quem é aluna do emagrecimento dos sonhos soube responder, né? As meninas que são alunas, elas souberam responder o que elas pensam. Quem não é aluna nem sabe que pensa, mas eu vou te avisar, tá? Você pensa assim. Vou falar por mim, tá? Vou falar por mim. Porque até os meus 15 anos de idade, nossa vida! Já falei aqui várias vezes pra vocês, né? Comi de tudo e muita besteira. Muito salgadinho, bolacha recheada, muita besteira mesmo. Só que assim, pra mim esse era o normal. Eu fui criada assim, né? Na minha casa, minha mãe sempre comprava besteira, sempre tinha em casa, sempre eles comiam. Então esse era o normal pra mim. Eu nem considerava outra possibilidade. Eu fui passar a considerar outra possibilidade a partir ali dos meus 15 anos e tal, que foi quando eu comecei a namorar uma pessoa que era vegetariana. E aí eu falei, como assim não vai comer carne?
Hã? Não comer carne? Ai, que estranho. Tudo bem. E aí, ele também tinha outros hábitos mais saudáveis, né? Aí não tomava refrigerante, ou tomava, mas muito pouco, não comia besteira. Mas como assim não tomar refrigerante? Por que não tomar refrigerante? Sabe? Foi aí que eu comecei, quando eu passei a ter consciência que existe a possibilidade de que é melhor que não coma, de que é mais saudável outro tipo de alimento, aí que eu comecei a ponderar se eu devo comer ou não. Mas também não significava que eu não pensava antes de comer. Eu pensava sim. Só que o que eu pensava? Ah, é o que tem para comer, eu vou comer. Ou todo mundo come, tô comendo. Ou, é o que a minha família come, é o que eu vou comer. Ou, tô com fome, vou comer. É o que tá na minha frente, é o que é gostoso, é o que eu gosto, vou comer. Então, era esse tipo de pensamento, né? Então, sim, você pensa. Acontece que você ainda não sabia que você pensava, tá? Então, qual que é o segundo passo? Primeiro, você vai ter que te observar. Tem uns pensamentos, gente, que não vem nem em forma de palavras, assim, é só uma sensação que a gente tem, de tipo, uma hora eu vou largar essa dieta mesmo que seja agora. Pra que perpetuar o sofrimento? E aí toma a decisão, mas que pensa, pensa. Não pensa em palavras, mas pensa desse jeito, em sensação, né? Eu não deveria, eu vou comer escondido, mas é de graça, mas é o aniversário da fulana, mas é uma situação XYZ, mas é a última oportunidade, depois quando eu vou comer, enfim. Desses pensamentos aí, qual você já identificou? Escolhe aí 1, 2 ou 3, e aí o que você vai fazer? O que você vai fazer? Para que você consiga controlar a vontade sem sofrer, tá? O sem sofrer já começou ali tirando a culpa. Porque muitas vezes o que faz a gente sofrer é ter que lidar com a culpa. Mas o que você vai fazer agora para tomar essa decisão sem sofrer? Você vai se preparar para esses pensamentos, você vai preparar as respostas, né, a esses pensamentos com antecedência. Com antecedência. Você não vai deixar para tomar a decisão na hora. No calor do momento já era, minha filha. É ou vai ou racha. Então o que você tem que fazer é parar e pensar antes. Você tem que parar e fazer um autoconhecimento e respirar e se avaliar e se conhecer se perceber. Calma, por que eu faço o que eu faço? O que eu penso? O que passa pela minha cabeça? Por que eu faço isso? Por que eu tomo essa atitude? É inevitável ter que fazer isso. Se você quer resultado, você tem que fazer isso, né? Então, aí, o que você vai fazer? Você vai preparar a sua resposta com antecedência. Então, por exemplo, eu penso que é a última oportunidade de eu comer, né? O que você vai pensar no lugar? Não, calma aí. Não é a última oportunidade. Tá bom que tem aqui, que apareceu aqui, mas quando eu quiser, eu vou lá, compro, como, arranjo, né? E se eu não comer também, que diferença isso vai fazer na minha vida? Vai passar 5 minutos, eu vou esquecer? Sabe? Então, qual é a resposta que você vai dar? Você vai preparar isso antes. Ou vamos supor que você pensa, eu mereço comer porque eu tive um dia de cão, que não sei o quê. Qual é a resposta que você vai dar com antecedência, que você vai pensar antes, né? Eu vou pensar então que, poxa, só porque eu tive um dia de cão, o que isso tem a ver com comer? Isso é uma coisa do meu trabalho, uma coisa é o meu trabalho e outra coisa é o que eu quero para mim, para o meu corpo, para minha saúde, o meu objetivo com o meu emagrecimento. E o que eu mereço mesmo é o corpo magro que eu tô buscando. O que eu, o corpo sarado, a saúde. É isso que eu mereço. Legal, boa resposta. Vamos supor então que você pensa, nossa, mas deve estar tão gostoso. Deve. E daí? Só porque deve estar gostoso significa que eu tenho que comer? Mas, e se eu comer? E se eu sentir esse sabor mega gostoso mesmo? Vai valer tanto a pena assim? Né?
Só porque parece estar gostoso não quer dizer que eu tenho que comer. Opa, calma aí. Tá? O dar a resposta certa ainda nem é a solução definitiva, tá? Lembra que a gente está fazendo a engenharia reversa. Tem muitas coisas para você fazer ainda. Mas o começo é esse autoconhecimento, é perceber o que eu penso. E já pensar nessa resposta com antecedência, tem que já chegar preparada. Nossa, Jaque, mas daí veio um pensamento que eu não estava preparada. Beleza, se prepara melhor para a próxima. Não é o fim. O que você vai comunicar para você é: quem pensa o só hoje, agora, pensa o só hoje sempre. Então nunca é só hoje. Entende? Maravilha. Continuando agora a nossa engenharia reversa. Então vamos lá. A gente falou sobre primeiro acabar com a culpa, depois a gente voltou um pouquinho e identificou o que a gente pensa antes de comer. Eu tive esses pensamentos, mas por que eu tive esses pensamentos? Por que eu fiquei pensando, é só hoje, é um dia de cão, que vontade, que bonito que tá, deve estar gostoso, ai que não sei o quê. Alguma coisa te fez ter esse pensamento. Você não teve esse pensamento à toa. O que foi? Então, aqui, o terceiro passo da nossa engenharia reversa é identificar e diminuir os estímulos. Na verdade, não é nem só identificar e diminuir, é identificar, diminuir e controlar os estímulos e assumir o controle sobre aquele estímulo. O que é um estímulo para comer? Às vezes, simplesmente ver o alimento. Você estava lá de boa e tal, mas porque viu, aí começou esse pensamento. Ah, só um. Ai, mas deve estar tão gostoso. Ai, que vontade. Ai, eu mereço. Só porque viu. Você acha que é à toa que você sente vontade de comer pipoca quando você vai no cinema? Não é à toa, é por causa do estímulo. Que estímulo? O estímulo do costume, porque usa-se comer pipoca quando vai no cinema. O estímulo do cheiro, ter sentido o cheiro. O estímulo de ter um monte de gente à sua volta comendo. Isso é o estímulo, tá? Então você vai ter que identificar, calma aí, mas por que eu senti essa vontade? Ela não veio à toa. Ela veio por causa de algum estímulo. Qual é? Qual é? E aí o que você vai fazer? Você vai diminuir ou controlar esses estímulos, né? Se você sabe que o seu fraco é o doce, por que você vai ficar se submetendo ao estímulo do doce? Sabe? Por que você vai deixar chocolate guardado em casa para toda vez que você abrir a geladeira você olhar e ver? Toda vez que você abrir o seu armário, você vai ver lá que tem um chocotone, né? Para que você vai fazer um pudim gigante no final de semana? Para sobrar a semana inteira? E aí toda vez você fica lembrando, depois do almoço você fica, né? Ai, tem pudim, tem pudim, tem pudim, tem pudim. Aí você tem que ficar lidando com todos os outros pensamentos. Muitas vezes, o que torna sofrido controlar a vontade é estar submetido ao estímulo, simplesmente. Uma coisa que eu falo para as meninas, né, para as alunas, o que os olhos não veem, o coração não sente. Você não vai sentir vontade de uma coisa que você não viu. Ai, Jaque, mas não tem o que fazer, porque eu estou na festa. Como é que eu vou falar para não ter bolo, então? Mas e o que depende de você? Porque você pode ficar longe da mesa de salgadinhos, você pode ficar longe da mesa dos doces, você pode estar fazendo outras coisas que não seja submetida a esse estímulo, e não quer dizer que você vai estar com zero estímulo ali. Significa que você vai ter diminuído. Fala a verdade. Como que fica mais sofrido para não comer uma coxinha? É se ela estiver aqui num pratinho bem na sua cara, ou se esse pratinho estiver lá longe, você estiver lá fora conversando com outras pessoas e tal. Em qual das duas situações é mais difícil e sofrido? Né? Então a solução aqui é: não se coloque em situações difíceis. Não se coloque em situações difíceis.
Ai, mas já que na minha casa não dá, não é assim, não sei o quê, porque todo mundo come e tal. Vai lá, faz uma conversa séria, fala, ó, gente, vamos deixar essas coisas guardadas aqui, eu tô aqui num propósito, beleza? Vamos deixar isso aqui escondidinho, porque é complicado, viu? Complicado. Vou deixar aqui, tá? Beleza? Guarda as coisas separado, deixa à vista as coisas que são da sua dieta, facilita o difícil, né? Ou seja, facilita ter as coisas saudáveis, as marmitinhas prontas e tal. Porque se você tiver que sair para comer uma pizza e tem uma ou para comprar uma pizza e tem ali uma marmitinha pronta, saudável, você vai acabar indo para o mais fácil, né? Então, tudo isso que significa, tudo isso que significa diminuir o estímulo. E diminuir o estímulo não significa necessariamente zerá-lo, mas significa diminuir o máximo que você puder. Não tendo, não comprando. Ah, outra coisa, deixando de seguir loja de doce nas redes sociais, loja de padaria, de confeitaria, de não sei o que lá, né? Porque às vezes você tá lá simplesmente scrollando o seu perfil, era para estar vendo outras coisas. E aí se depara lá com um brigadeirão lindo, bem chocolatudo. E aí? Como é que vai ser mais sofrido? Se você ficar sendo exposta a um olhar doce toda hora, ou se você tiver lá, abrir o seu perfil e não tem nada disso para você olhar. Pelo contrário, tem gente malhando, gente fazendo dieta, receitinha, ideia de receitinha saudável. E aí? O que fica mais fácil para você? Esse é que é o objetivo aqui. Esse é que é o objetivo. O objetivo é facilitar o processo. Certo? Ótimo. Então, vamos retomar aqui. A gente falou sobre para exterminar a culpa. A gente falou, identificou o que a gente pensa antes para poder ter uma resposta bolada com antecedência. Aí a gente voltou um pouquinho e a gente falou, poxa, mas eu tive vontade, mas eu tive o pensamento por causa do estímulo. Beleza, já resolvemos o estímulo. Agora vem uma outra coisa. Mas eu quero conversar com você o seguinte: sabe uma outra técnica que você vai aplicar nesses 3 passos aqui, que é tirar a culpa, preparar as respostas com antecedência aos pensamentos, né? E diminuir os estímulos? Sabe como que você vai colocar isso em prática com mais facilidade? Respondendo à seguinte pergunta: não vou comer, mas por que não? Por que eu não vou comer? A gente, como eu falei para vocês, a gente não está fazendo tudo isso pelo sofrimento em si. Ninguém é idiota aqui para não comer um chocolate só para sofrer que não está comendo chocolate. Eu não vou comer só para sofrer com o desconforto da vontade de comer. Ninguém é idiota. Quando a gente escolhe não comer, quando a gente escolhe resistir a uma vontade, é por um motivo. Qual é? Qual é o seu motivo? Por que não? E essa resposta tem que estar clara na sua cabeça. Clara, escancarada. Você não pode nem titubear para responder. Porque se você não souber responder, você está assumindo o sofrimento de não comer pelo sofrimento em si. E aí, realmente, eu te falo, não, você é uma idiota de não comer. Para que não comer? Mas existe um porquê não. Qual é? Ignora por um minuto o prazer que você vai sentir ao comer isso e pensa, qual é o preço que eu estou pagando para poder comer isso? Se eu deveria dizer não, é por um motivo. Qual é? E se eu estou dizendo sim, é porque eu estou sacrificando algo. O que é? Cara, olha, vou falar uma verdade para você. De ignorar tudo e ficar só com essa pergunta. Por que não? Essa é a pergunta central que vai facilitar tudo para você. Essa é a pergunta central que as pessoas que você acha que para elas é fácil
respondem para si mesmas todos os dias. Não é que ela come salada porque ela gosta. Não é que ela não come chocolate porque ela não gosta do chocolate. Ela está fazendo o que faz porque ela sabe responder a essa pergunta. Por que não? E essa pergunta, a resposta a essa pergunta é muito mais profunda do que você imagina. Não é só para ter uma cinturinha. Tem a ver com seus valores. Tem a ver com o que é importante para você. Porque eu sei que você não quer emagrecer à toa. Eu sei que você quer emagrecer porque você quer que algumas coisas sejam diferentes na sua vida. O que é? É porque você quer ter mais disposição física para estar com a sua família, é porque você quer viver mais para ver seus filhos crescerem, para ver seus netos crescerem, é porque você quer parar de tomar remédio, porque a saúde é um valor para você e você cansou de tomar remédio, que você quer se cuidar, você quer valorizar o seu corpo que Deus te deu. Qual é o seu valor? É porque a beleza é importante para você? É porque a sua autoestima, você se sentir bem com você é importante para você? É por isso que você está fazendo? É porque você ter autoconfiança, é porque você se sentir realizada com as coisas que você está fazendo é importante para você? Decidir ali na hora se eu como ou não como, é tudo isso que está em jogo. Dizer sim para esse prazer momentâneo é sacrificar essas coisas que são importantes para você. E é ter essa clareza que vai facilitar o processo para você. É ter essa clareza que vai fazer com que você tome a decisão certa com convicção, sem titubear, sem olhar para os lados, falar, eu tenho certeza do que eu estou fazendo, é isso que eu quero. Faz sentido isso, gente? Vocês entenderam a importância disso?